Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Estou sempre orando por vocês. Vocês já sabem que esse é o canal A Voz da Bíblia Sagrada, que tem mais de 200 vídeos à sua disposição. Muito mais do que 200, né? Já temos muitos vídeos aí à sua disposição. E sempre trazemos temas bastante importantes. Se você não é inscrito neste canal, inscreva-se. E se você gostar dos vídeos, dê o seu gostei. Isso ajuda muito ao canal. Também você pode fazer comentários, fique à vontade, tá bom? Já existem vários vídeos meus aí com comentários, certo? Eu não tenho problema nenhum, se houver alguma crítica, eu responderei na medida do possível, tá bom? Então, hoje, o tema que eu vou trazer para você, muito interessante, é: nem todos gostarão do céu. Você pode até não concordar comigo, mas eu vou trazer alguns textos para que você possa entender por que nem todos gostarão do céu. Comece a pensar aí, antes de eu adiantar a tela aqui, comece a pensar por que nem todos gostariam do céu. Vamos entender isso biblicamente? Vamos lá. Veja só. Apocalipse 22, 15 a 17 diz o seguinte: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. É claro que eu resumi aí, mas os versículos se estendem um pouco mais. Mas só isso aí já dá para você entender que nem todos gostarão do céu. O propósito de Deus é que as pessoas estejam bem, os seres inteligentes vivam bem. Todos os seres Deus ama e protege e quer que vivam bem. Porém, os seres inteligentes, racionais, que são os anjos e os homens, é a vontade de Deus que esses seres vivam de forma muito boa. É tanto que aqueles que não concordaram com a maneira de viver no céu, que foi Satanás e uma terça parte dos anjos, foram expulsos de lá, porque não poderiam, com suas práticas, permanecerem lá. Mas aqui Apocalipse diz quem fica de fora, né? Por que ficarão de fora? Porque essas pessoas não se adaptarão aos céus. Então, já ficam de fora. Isso é que é uma realidade. Então, é por isso que o céu, a Bíblia diz que é muito bom, há muita paz, há muita felicidade, há muita alegria, porque esses seres que praticam essas coisas, né, estarão fora, ficarão de fora dos céus. Vou repetir, ficarão fora os cães. Por que os cães estão listados aqui? Será o que é o cachorro, o animal? Não. Não é isso que a Bíblia está dizendo. É porque, na época em que esse livro foi escrito, na Bíblia, os cães eram selvagens, e às vezes até devoravam pessoas e eram imundos, né? Então, aqui o texto simplesmente está comparando pessoas que parecem com cães, os cães daquela época. Não é como hoje que os cachorros são mimados, né? Bem tratados, mas não era assim. Então, por isso figura aqui na lista os cães, pessoas que têm o comportamento tal qual tinham os cães. Os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Pronto. Então, você já sabe que essas pessoas que têm essas atitudes e que não se arrependem, porque quando você se arrepende, você muda de atitude. Então, essas pessoas que têm essas atitudes e não se arrependem, elas não podem gostar dos céus, consequentemente ficarão de fora dele, porque lá não há lugar para essas atitudes. Deu para você entender agora? Então vamos em frente para a gente entender melhor ainda. Temos agora aqui 1 Coríntios capítulo 6, versos 10 a 9, ou seja, versos 9 a 10. Desculpa aí, versos 9 a 10. Não andeis, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus?
Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Eu quero aqui, neste momento, dizer para você que se você vive nessa prática, não fique pensando assim, o pastor Zé Rodrigues está me discriminando. Nada disso. Eu estou aqui dizendo apenas o que a Bíblia diz. Eu estou trazendo aqui verdades. Eu tenho amigos que praticam algumas coisas desse tipo que você está vendo aí no texto. Tem pessoas que são minhas amigas, eu não deixei de ser amigo dessas pessoas. Até mesmo porque preciso evangelizá-las e, se possível, ganhá-las para Cristo. Porém, se elas não quiserem, vão ficar na prática do pecado, certo? E eu não posso fazer nada por essas pessoas a não ser pregar-lhe o Evangelho. Então, é por isso que o título da mensagem de hoje é Nem Todos Gostarão do Céu. Essas pessoas não gostarão de ir para os céus. Eu já vi até pessoas dizer, lá não tem forró, lá não tem forró bodó, não que seja, não estou falando no sentido do forró, a sanfona, tal, a festa, né? Estou falando no sentido pejorativo que eles dizem, né? Ou seja, prostituição, lascívia, impureza. Então, eu já vi pessoas dizer, se não tem isso, então não quero ir para o céu. Aí é uma opção da pessoa, verdade? Então vamos nós. Apocalipse 21 e 27 diz assim: E não entrará nela, ou seja, na cidade santa de Deus, coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aí é um segredo interessante. Se você não sabe, esse livro da vida pertence unicamente a Jesus Cristo, certo? Só Ele pode inscrever você no livro da vida. Só Ele e ninguém mais, certo? O livro da vida pertence a Cristo. Então, se você não concorda com o evangelho que Cristo pregou e deixou para nós seguirmos, como é que você pode ser inscrito no livro da vida? Então, vamos em frente. O livro da vida é mencionado várias vezes na Bíblia, claro, muitas vezes, né? Então, você pode ver aí Filipenses 4:3, Apocalipse 3:5, ainda Apocalipse 13:8, Apocalipse 17:8, Apocalipse 20, versos 12 a 15, e ainda Apocalipse, versos 21 e 27, certo? Então, é um livro mencionado em vários textos da Bíblia e quem não estiver inscrito neste livro não pode permanecer nos céus, não pode entrar nos céus. Esses que estão fora desse livro ficarão também de fora dos céus, tá bom? Prosseguindo aqui, para você entender direitinho esta mensagem de hoje. Apocalipse, capítulo 10, verso 12. Aqui diz o seguinte: Vi também os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham escrito, de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava escrito ou registrado nos livros. Então tem registros, Deus registra, né, tudo sobre o ser humano. Todos os seus movimentos estão registrados por Deus. Todas as suas palavras estão registradas por Deus, tá bom? Então, você viu, né, o texto aí que fala sobre o julgamento. Agora vamos para o Apocalipse, diz assim. Apocalipse 20, verso 15. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O lago de fogo, tem outro texto da Bíblia que diz que é para Satanás e seus anjos. E aqui Apocalipse está dizendo que aquele ser humano que não foi achado inscrito no livro da vida
é lançado no lago de fogo. Então eu creio que dá para você entender que esse livro da vida, e que pertence a Jesus Cristo, para você ser inscrito nele, é necessário que você atenda, né, ao Evangelho de Jesus, que é pregado, foi pregado por ele, pelos seus discípulos, e agora pelos homens de Deus e mulheres de Deus que pregam em todo o planeta, tá bom? Então, está aí o motivo porque eu disse para você que nem todos gostarão do céu. Portanto, nem todos entrarão lá, porque Deus não quer pessoas insatisfeitas lá no céu. Deu para você entender? Creio que esse vídeo vai lhe edificar e vai talvez até corrigir o rumo da sua vida. A minha oração é que isso aconteça. Se não é inscrito, inscreva-se. Se gostou do vídeo, dê o seu gostei. Ajuda muito ao canal.